Vamos contar pra eles como é que era um pouquinho da tua rotina. Você chegava que horas, você ia que horas? Então, no início do ano, que eu ainda tava com a rotina do ano anterior na cabeça. Então, eu tava bem ratinha de estudar o dia inteiro. Aí, foi chegando assim, acho que até por maio mesmo, abril, eu já não tava aguentando mais. Acho que eu chegava umas 8 horas mesmo, mas eu não saía tarde não. Eu saía lá para umas 6, assim. Aí eu já não tava mais aguentando. Aí eu lembro que eu falei com você, eu falei, Adolfo, não tô mais aguentando acordar tão cedo para vir para cá. Aí eu comecei a chegar umas 9 e pouca, assim, da manhã, o que eu julgaria horrores em outros anos. Comecei a chegar umas 9 e pouca e dava umas 5 e meia, 6 horas, assim, eu já ia embora, ia pra academia. Não ia todo dia, que às vezes eu tinha preguiça, mas ia Mas já colocou, né? E você falou aqui Sim. que nos primeiros anos você não fazia atividade física, né? Era Não só fazia estudo. nada, só estudo mesmo. Aí comecei a fazer atividade física, ia pra academia, fazia musculação, fazia spinning, eu adorava fazer spinning. Era super divertido. E final de semana era só simulado de manhã de sábado de manhã, né? E Isso. nada mais. E aí você fazia os diagnósticos e levava a correção pra... Você corrigia no sábado, corrigia na segunda, né? Como é que era? Eu tentava corrigir sábado, dependendo do horário que o simulado acabava, assim. Porque tem um horário certinho que sai Sim, o gabarito. o gabarito. Aí quando eu acabava cedo, tipo, da UERJ acaba um pouco mais cedo. Aí eu não esperava, não, eu ia embora. Mas, Com certeza, não é. ia embora. Você vai mais tranquilo. Então esse foi um ponto diferencial. E assim, como é? Porque assim, pra galera que não tem essa noção, como a gente falou do primeiro ano, o primeiro ano você vai trabalhar muito para construir a base. Tem como passar no primeiro ano? Tem, muita gente passa no primeiro ano. Foi o que a Malu falou. A gente tinha algumas reuniões, mas eu sentia que ela não aproveitava tanto, porque ela ainda não tinha essa maturidade e o nível de falar assim, olha, eu de fato posso priorizar. Aquela necessidade de estar sempre em dia, de ter dado check em tudo, era maior do que a necessidade, às vezes, até de evoluir. No nosso terceiro ano, no segundo ano juntos, terceiro ano dela de cursinho, já foi muito diferente. Só que tem uma diferença grande, que é, no terceiro ano, você já tinha uma base maior dos 2 primeiros, eu colocava você para estudar só o que você não sabia. Então, como é que a gente fazia? A gente fazia um diagnóstico com várias vistas, analisava tudo que ela tinha dificuldade e planejava para 3 semanas. Então, a rotina dela era muita prova para gerar mais erro e estudo só do que ela não dominava. Então, conta como era, porque deve ser muito ruim você só estudar o que você não domina. Assim, era ruim porque eram matérias que eu achava muito chato e porque, tipo, eu não tinha uma quantidade de acertos, assim, suficiente, que eu achava suficiente. Então era meio frustrante também, porque era sempre aquela sensação de, tipo, caraca, eu não tô aprendendo nada, sabe? Mas era ali que eu tava aprendendo realmente, né? Porque, tipo, as outras coisas, eu realmente, ano passado, já tava com a base boa. Só que as matérias que eu tinha dificuldade, eu realmente tinha que ficar revisitando várias vezes. Então era um pouco frustrante ficar fazendo essas listas toda hora, porque, tipo, física, tinha vezes eu até abaixava o brilho do meu computador, porque tinha gente que sentava atrás de mim, pra não ficar vendo meus erros, porque era muito. Aí, tipo, era essa vibe, assim. Só pra você ter uma ideia, cara, a Malu, a gente tem um lugar fixo lá no curso. E eu não me lembro, assim, eu chegava ali e ela tava lá sentada, ela sempre foi muito disciplinada, como eu falei. E esse ajuste aí mudava tudo, mas assim, pra você ver, a gente tá de fora, às vezes, eu nunca veria a Malu com vergonha dos erros no terceiro ano. É até uma informação Sério? nova, não imaginava. Mas isso é muito legal de ver, porque assim, a gente ainda fica meio, né, o terceiro ano tem aquele tipo, pô, tá no terceiro ano, ainda tá cometendo esses erros. E aí entra numa pauta legal. Como foi recomeçar pro terceiro ano e como que era a tua relação com amigos, cara, e família em mais um ano de cursinho? Então, só ressaltando o que você falou, é legal mesmo a gente ver, porque eu achava que o povo que estava no terceiro ano sabia tudo de tudo quando eu estava no primeiro. E chegar no terceiro ano e ver que não, que a gente é uma pessoa normal o ano inteiro, é muito bom realmente. Mas, assim, ano passado a minha rotina foi totalmente diferente. Meu final de semana era ou para minha família ou para sair, inegociavelmente. Então, eu não pegava para estudar sábado à tarde, não pegava para estudar domingo. E, tipo, se eu tinha alguma coisa durante a semana, claro que, tipo, não ia pra uma festa, uma balada segunda-feira, terça-feira. Sim, não tem como. Mas, tipo, se era pra sair pra comer alguma coisa, pra ver um filme, durante a semana eu não me privava mais
E igual eu me privei até final de semana, no outro ano, né? Mas foi bem diferente mesmo. Eu tava uma pessoa bem mais presente na vida da minha família e dos meus amigos. Perfeito. Mas eles falavam, assim, que se sentia, que às vezes falavam assim, pô, Maú tá no terceiro ano, você recebia alguma dica do tipo, pô, que você não tenta fazer outra coisa? Isso apareceu em algum momento, em alguma dinâmica familiar ou de amigos? Então, com relação aos meus pais e minha irmã, não. Eles sempre me apoiaram muito. Tanto que eu só fiz o terceiro ano porque minha mãe falou. Porque, não foi comentado aqui, mas eu ia pro Nordeste no final do ano, né? Então, e tipo, por mim, eu ia trabalhar pra não ficar uma encostada em casa. Mas a minha mãe que chegou, ela falou, poxa, você queria tanto a UERJ, por que você não tenta estudar mais um ano? Aí eu tinha falado, ai mãe, não aguento estudar igual o segundo ano, eu não vou ter uma nota maior que a do segundo ano, porque eu não vou estudar igual. Ela falou, tá, mas tenta, é só mais um ano, tipo, a gente tá com você e tal. Então, tipo, a minha família dentro de casa nunca me pressionou com nada. Tanto que eu realmente levava bronca de me pressionar tanto. Porque, tipo, no meu segundo ano, antes da prova, eu chorei muito, muito, antes de fazer o Enem. E a minha mãe ficou lá, eu tava chorando no banheiro, super, tipo, melancólica, sabe? E minha mãe chegou lá e falou, Maria Luísa, vai dar tudo certo, você precisa se acalmar, não sei o quê. E, tipo, dentro de casa eu nunca tive essa questão da pressão. Amigos, assim, tipo, eu tive amigos que escolheram fazer outras coisas, que desistiram do cursinho, e amigos que nunca quiseram medicina. Então, tipo, para amigos que nunca quiseram medicina, é um pouco mais complicado de conversar. Tipo, não, gente, em algum ano eu vou conseguir entrar na faculdade. Porque, tipo, geralmente consegue entrar direto do ensino médio. Ou faz, tipo, um ano ali de cursinho e vai, sabe? Então, era um pouco mais complicado. Tanto que meu terceiro ano, eu recebi até desculpas. Porque meu terceiro ano, quando eu falei que eu ia entrar, mesmo sabendo que eu ia me mudar, meus amigos falaram, cara, que isso, vai curtir, vai relaxar, não sei o quê. Eu falei, não, gente, mas é meu sonho, a UERJ é meu sonho, tipo, não tenho o que fazer. E aí, quando viram que eu passei, me mandaram mensagem, tipo, poxa, desculpa que eu te mandei essa mensagem e tal. Eu sei que você tinha capacidade, não sei o quê, mas, né, foi mal, achei que você tava se cobrando muito. Então, tipo, quando as pessoas não são do meio ou não entendem muito, é um pouco mais complicado de você falar, tipo, poxa, gente, eu não vou conseguir sair sexta-feira porque sábado eu tenho um simulado pra fazer, sabe? É um pouco mais complicado de administrar isso aí. Cara, esse depoimento foi muito bom, cara. Espero que todo mundo tenha visto o que ela falou, porque isso, assim, vai ajudar muita gente a entender, porque família, geralmente, eu sempre falo isso nas palestras que a gente dá no cursinho, que às vezes a pessoa não quer nem ir pro Natal, né? Porque o tio fala assim, você vai passar em medicina quando? Porque não entende a dificuldade do processo, né? A pessoa ainda acha que é só sentar e estudar. Não, exatamente. E amigos, você fala assim, pô, meu amigo já tá na faculdade. Quem faz 4 anos de cursinho tem amigo que tá formando. Aí o aluno fala assim pra mim, Adolfo, a minha vida está paralisada. Exatamente. E é uma sensação assim mesmo. Tipo, no primeiro ano, eu não sentia, porque o povo tinha acabado de entrar na faculdade, em coisa que eu nem queria também. Então eu ficava tipo, tá bom. Aí, no segundo ano, eu comecei a sentir estagnada porque eu não vivia, né? Então, realmente, a minha vida tava parada, era só estudo. Aí, no terceiro ano, tinha aquele pezinho de tipo, poxa, eu tô estudando mais um ano. Mas era aquilo, tipo, eu tava indo viver meu sonho. Então, tipo, pra família, tipo, parentes, né? Eu falava pra minha mãe que eu queria fazer psicologia. Eu falava, mãe, se perguntar, fala que eu quero fazer psicologia. Não fala que eu vou estudar de novo.